Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre outro assunto muito polêmico, que é o consumo de bebidas alcoólicas. O que será então a diferença entre uma pessoa que usa bebida alcoólica, uma pessoa que abusa, e qual é a diferença desses dois para o dependente químico de álcool, né? Então, usar álcool todo mundo usa, não tem como não usar, até porque faz parte, inclusive, de receitas onde você usa bebidas alcoólicas para fazer alguns tipos de alimento. Por exemplo, o pastel. Muitas vezes a massa do pastel vai a pinga, né? Que é um destilado da cana-de-açúcar. Tudo bem, então não tem como você não ter contato com álcool. Agora você pode ter contato com álcool de maneira voluntária. Você quer ir lá e ingerir algo que tenha álcool em quantidade maior. Normalmente são bebidas alcoólicas, que vão de bebidas destiladas, quentes, como o uísque, a pinga, né, a cachaça, ou aqueles que são fermentados, que têm menos teor alcoólico, como cerveja e como vinho, né? E existe aí as concentrações do álcool, né, na qual você pode fazer uso dele e não ficar dependente. Puxa, então quer dizer que eu posso usar e não ser doente? Pode. Isso não significa que o álcool não vai fazer mal para você, tá? Agora, qual é a diferença do usuário para o abusador? O abusador é aquele que, sabendo do efeito do álcool em si, quer que ele faça efeito para melhorar o seu rendimento. Então é um abuso, né? Eu estou fazendo um uso acima do esperado. Então o abusador do álcool espera o efeito dele, ou seja, ele não bebe pelo sabor, ele bebe pelo efeito, para que ele tenha um ganho secundário com isso. Não importa o que seja, e melhor numa prova, se dá bem no trabalho, não importa o que seja. Tá? Ele tem um ganho secundário com isso, porque talvez um efeito colateral do álcool ajude, por exemplo, diminuir a ansiedade, certo? O álcool já foi usado como ansiolítico no passado, mas percebeu que não é um bom remédio, porque ele pode causar dependência e o efeito ansiolítico se perde com o tempo do uso, ok? E existe o dependente químico, que é aquele que, quando usa, perde o controle do consumo do álcool logo após a primeira dose. É o sinal do clique. O cara toma o primeiro gole e parece que alguma coisa liga nele, que ele fala, nossa, por que eu não descobri o efeito do álcool antes na minha vida? Porque tudo melhora. Tanto que ele quer começar a beber sempre, porque ele quer sempre se sentir bem. Mas ele não tem controle do consumo. Logo após a primeira dose, ele perde o controle do consumo, e essa é a grande característica do dependente químico, diferente do abusador, que ainda tem controle sobre a bebida, e do dependente e do usuário, né, que tem total controle. Agora, nenhum deles está isento de ter problemas por intoxicação exógena voluntária pelo álcool. A única diferença é que todos vão ficar doentes, é que o dependente, por ser um uso compulsivo, progressivo e em quantidade cada vez maiores, as lesões vão acontecer mais cedo do que o abusador e mais cedo do que o usuário. Então, o que a gente pensa nisso? Que é importante que as pessoas compreendam que existe sim a doença da dependência química, que é herdada geneticamente, e a pessoa não herda a dependência, ela herda a predisposição. O que significa a predisposição? Eu tenho uma interação gênica, vários genes se encontraram, e quando eu começo a usar o álcool, a minha genética encontra a epigenética, que é o que vai ativar os genes da doença. E uma vez ativado o gene da doença e a doença é instalada, ela é crônica. Então, por isso que a gente diz que ela é primária, já nasceu com você. Uma vez ativada, ela não tem cura, ela é crônica e ela é progressiva, e se você não deter, não tratar dessa doença, ela é fatal. Mas e o pessoal que bebe de final de semana? Né? O pessoalzinho que só bebe, só faz num barzinho de final de semana. Então, na realidade não é o que você bebe, não é quanto você bebe, não é o que você bebe, não é por que você bebe, que fala se você é dependente químico ou não. É como você bebe. Normalmente, dependente químico é um bebedor problemático, compulsivo e que não tem controle do consumo logo após a primeira dose. Então não importa se eu fico um mês sem beber, mas naquele dia que eu bebo o mês inteiro num dia só.